Shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gotas de Orvalho. Gostaria de compartilhar com vocês mais um texto das Escrituras, especificamente uma porção para o dia de hoje, amém? O texto se encontra ali no Evangelho de João, capítulo 8, verso 31, onde diz assim: Jesus disse: se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, em muitos aspectos a palavra de Deus é como um trilho de trem. Eu e você somos esse trem. Nós somos a locomotiva principal, os vagões das quais carregamos diz respeito aos nossos familiares, a nossa família, a nossa descendência. Nós somos essa locomotiva, esse trem que precisamos trilhar essa jornada. Então, se você observar o trem, ele sobe por altas montanhas, ele desce em vales, porém ele não descarrilha, ele não tomba. A menos de que ele saia dos trilhos, ele continua sempre firme na sua jornada. Na nossa vida não é diferente. Se eu e você praticarmos a palavra de Deus, vivermos esta palavra, mais especificamente o Espírito de Deus que foi derramado em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, o dia que se celebrava o recebimento da lei por Moisés. Em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo de Deus veio para selar ali, por meio do Espírito de poder, e também testificar que a palavra de Deus seria escrita em nossos corações. Por que ela precisa estar escrita em nossos corações? A fim de que eu e você vivamos a partir agora desta nova matriz, de uma matriz de cima, de uma natureza de cima e não mais de baixo, porque não somos mais homens caídos. Vivemos num corpo, sim, de carne e sangue, mas o nosso homem interior foi renovado no Espírito. E esse homem no Espírito, ele precisa viver mediante a palavra de Deus. Como o próprio Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, nem só de viver as coisas desse mundo, correr atrás das coisas desse mundo para satisfazer as necessidades diárias, mas principalmente pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, eu e você caminhamos sobre as águas, mas não caminhamos sobre as águas, caminhamos sobre a palavra. Subimos em montanhas, saltamos muralhas pela palavra, quando eu e você a estamos vivenciando em cada situação, em cada contexto de nossas vidas. No momento em que esses contextos se apresentam, em que essas dificuldades se apresentam, quer seja de escassez, quer seja de luto, quer seja de perda, quer seja de alegria, vivamos a palavra de Deus para todas as circunstâncias, porque assim estaremos revelando verdadeiramente a natureza daquele que habita em nós, e as pessoas verão Cristo em nós. Mas se eu e você não entendemos que a palavra de Deus ela não aprisiona, pelo contrário, ela é que permite a liberdade para irmos ao encontro daquele que é a palavra de Deus personificada. Se eu e você não entendermos isso, estaremos fadados, infelizmente, a descarrilhar, a tombar na jornada, sem alcançar a terra prometida. Assim como outrora no deserto, muitos outros dos nossos antepassados, em desobediência, quando saíram ali do Egito, juntamente com Moisés, mas por causa de uma mentalidade reprovada, e por causa da incredulidade que pairava em seus corações, não misturaram a palavra com fé, como diz o texto, e por causa disso pereceram no deserto, e somente a geração acima de 20 anos é que pôde adentrar a terra prometida. Em nosso tempo, temos a oportunidade de adentrar a terra prometida e possuir e alcançar níveis que outrora eram impossíveis, como o próprio texto diz que Abraão e os profetas da antiguidade, os pais da antiguidade, almejavam ver o dia de hoje, os dias futuros, onde Cristo estaria encarnado no seu povo, na sua igreja, para fazer sinais, prodígios, maravilhas. E esse é o tempo de hoje, mas cabe a mim e a você misturar esta palavra com a fé em nossos corações, e não
com incredulidade nos movermos, porque se assim o fizermos, certamente seremos tombados no meio desta jornada, no deserto dessa vida. Essa vida, ela é semelhante ao vale da decisão, ela é semelhante ao vale da sombra da morte, assim esse mundo é denominado, porque todas as vezes que se fala de vale da sombra da morte, não se entende. Pensa-se somente numa situação de perigo que a pessoa está passando. Não, o mundo é o vale de sombra de morte. E eu e você fomos chamados para trilhar por este vale. E todos aqueles que nós encontrarmos, transmitiremos vida, transmitiremos a luz de nosso Senhor. Mas cabe a mim e a você caminharmos e atravessarmos este vale. Lá tem inimigos, lá tem muitos perigos, lá tem todas as coisas para fazer-nos retroceder. Mas também tem a presença de nosso Deus vivo e pessoal junto conosco, nos orientando e nos guiando mediante a sua palavra escrita e também mediante os seus conselhos por meio do Espírito Santo de Deus, porque nosso Deus é vivo. Então, meu querido, que neste dia você venha compreender que a palavra de Deus, ela é um trilho. Você pode trilhar por esse trilho, caminhar por esse trilho, e esse trilho te conduzirá ao destino almejado, ao porto desejado. Mas há uma forma mais elevada de se caminhar esta jornada. Se você observar os trens de antigamente pesados, com suas locomotivas pesadas, vagões pesados, e caminhavam, trilhavam a jornada por meio de trilhos de ferros, e o peso era notório. Mas em Jesus, nós vemos que todo esse peso fica para trás, porque o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Nós vemos a sua doutrina sendo manifestada a nós de uma forma a trazer leveza para o nosso viver, leveza para o nosso caminhar, e nós carregamos somente os fardos de Jesus. É semelhante a um trem-bala nos dias de hoje, que você pode observar rápido em sua caminhada e não toca o trilho porque é magnetizado. Isso traz uma revelação para a sua vida. Se você está andando na obediência da palavra, se você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai potenciar o seu viver, ele vai dinamizar a sua vida de forma que você vai ficar poderosamente magnetizado, e trechos compridos, longos e árduos se tornarão leves e se tornarão gratificantes, porque com o poder de Deus sobre a nossa vida, trilharemos longas distâncias em prol da obra de nosso Senhor, em prol da vontade de nosso Senhor, e seremos mais do que vencedores, e não nos cansaremos, como diz a palavra de Deus, correremos e não nos cansaremos, ao ponto de voarmos como águia, porque assim é o Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida, quando nós permitirmos que Ele nos guie. Mas quando nós nos tornamos um com o Senhor, então todas as coisas são possíveis. Suportamos todas as coisas porque Ele está em nós, Ele está conosco, e trilhamos a jornada que nos é prescrita pelo Senhor. Então entenda, meu querido, há duas formas de você caminhar nessa jornada. Uma forma pesada, negativa, uma forma deprimida, legalista, onde se carrega e se arrasta peso do legalismo, onde se arrasta peso de coisas mortas, ou o caminho e a estrada que o Senhor, Ele nos mostrou, da forma como Ele nos mostrou, que só é caminhada juntamente com Ele, e é leve, é suave, é benéfica, ela amadurece, ela enriquece, ela cura os nossos ossos, porque o próprio Senhor é quem nos orienta nessa estrada. Mas tudo isso é pavimentado sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus no seu todo é a verdade. A verdade, todas as verdades se encontram em uma pessoa, em Jesus Cristo. Ele é a personificação da verdade. Tenha isso em mente sobre a sua vida, tenha isso no seu coração. Saiba que essa diretriz é essencial para permanecermos na jornada, e você certamente será vencedor. Em o nome de Jesus, toma posse dessa palavra neste dia, e que o Senhor verdadeiramente te faça o seu discípulo, em o nome de Jesus.